Olha só o que as pesquisas estão apontando, e eu acredito que ninguém esperava por isso. Pelo menos ninguém esperava que isso ia acontecer tão rápido e tão naturalmente assim. Nem o mais otimista para o lado do Flávio Bolsonaro e nem o mais pessimista para o lado do governo Lula. Vamos aos números. Vou ser bem direto e vou pedir a você que está chegando no canal para deixar um like, se inscrever aqui no Patriota do Povo. E aqui a gente traz o que é fato e aqui a gente não brinca com informação. Na pesquisa Quest, por exemplo, o cenário é de empate total. Lula com 41% e Flávio Bolsonaro também com 41%. Ou seja, um empate técnico, né? Já em outro levantamento do Datafolha, o Lula aparece com 46%, enquanto o Flávio tem 43%. Isso em um cenário de segundo turno. Aqui o Lula aparece bem na frente, né, no Datafolha, mas dentro de uma margem de erro. Mesmo sendo Datafolha, o Lula apareceu na frente, mas dentro de uma margem de erro. Agora presta atenção. Em outro cenário divulgado, o Flávio Bolsonaro, ele aparece com cerca de 48,8% contra 40,5% do Lula. Ou seja, o Flávio Bolsonaro ele está surpreendendo muitos que diziam que o Lula já ganharia do Flávio no primeiro turno. E essa conversa de que o Lula leva no primeiro turno já nem existe mais. Você pode perceber que essa história não existe mais. Essa conversa ela sumiu, desapareceu. Ninguém fala mais sobre isso. Tem um detalhe muito importante também, que pouca gente está falando. Entre os eleitores independentes, que são justamente os que decidem a eleição, o Flávio já começa a aparecer com uma certa vantagem. Enquanto esse tipo de eleitor está aí decidindo ainda, né? E é o tipo de eleitor que decide a eleição. Agora, quando você junta com isso o que está acontecendo no país, aí você entende por que a rejeição do Lula tem crescido tanto e por que o Flávio Bolsonaro também tem crescido tanto, né? Os caminhoneiros em uma paralisação, reclamando do preço do diesel, né? Reclamando das condições de trabalho. A gente já viu esse filme antes. Na verdade, não tem nada de novidade nisso. Em um cenário que aconteceu em 2018, o país praticamente parou. Faltou combustível, faltou alimento, a pressão subiu sobre o governo e aí deu no que deu. E algo parecido está acontecendo agora. O impacto político disso tudo pode ser catastrófico para o governo Lula. A verdade é essa. E o governo realmente está preocupado com isso, além de estar preocupado também com outras pautas. Por exemplo, a pauta do aborto. Quando essa pauta entra para ser debatida, o governo sempre sai perdendo. Ele sempre perde. A pauta do aborto é uma pauta muito sensível que mexe com milhões de pessoas e principalmente as mulheres, que são a maioria e que geralmente não deixam de votar. Então essa pauta é muito sensível e o governo perde muito. Então o governo hoje tenta não falar sobre isso e com certeza vai ser uma coisa que o Flávio vai insistir nos debates, enfim. No último debate que teve entre Lula e Bolsonaro, Lula se negou a responder algumas perguntas sobre o aborto. Em um momento de pressão, ele até chega a falar que ele é contra. Só que aí todo mundo conhece as pautas que a esquerda e o governo dele próprio em si defende, né? Outra pessoa que está atrapalhando e muito, que ficou em alta recentemente com o governo Lula, né? Que é, inclusive, amiga do Lula, é a Erika Hilton. Então, quando ela traz essas pautas super sensíveis, ela atrapalha e ela faz o governo cair drasticamente.
E isso aí você pode acompanhar todos os analistas políticos que eles vão falar a mesma coisa. A mesma coisa. Então o cenário político hoje ele está muito favorável para o Flávio Bolsonaro, tanto que ele está crescendo nas pesquisas e de forma assustadora para o governo Lula, né? E tem um desgaste, as críticas, né, na questão da economia, a questão da taxação, é muita taxa e o governo não para de distribuir taxa, é taxa toda hora. E aí agora tem a questão que os motoqueiros também estão querendo paralisar junto com os caminhoneiros por conta dessa taxa, mais uma taxa que estão inventando aí. Então o governo ele vai perdendo. O governo da reta final do ano passado para cá só tem perdido. E querendo ou não, eles já sabem que a derrota fica cada vez mais próxima. Já estão tentando levantar algumas narrativas. A questão que aconteceu do gás, que foi um evento criado para a campanha do governo Lula, porque quando você coloca as pessoas em uma fila para poder pegar um gás, você consegue tirar várias fotos de pessoas mais pobres com os gás nas costas, numa fila, e ali aquilo iria ser o retrato da campanha do Lula. Porque olha como ele é bom, olha o povo pegando gás na fila, porque até um tempo atrás, e sempre foi assim na verdade, tinha o Vale Gás, que você ia lá, pegava o vale e retirava o gás aonde você quisesse, com cartão, tanto faz. Já teve várias formas, isso durante um tempo foi de uma forma, depois foi de outra forma, porque isso existe há anos. O Vale Gás ele existe há anos. Inclusive, minha avó pegava Vale Gás, para você ter ideia. Então, isso existe há muitos anos. Então, só que foi mudando durante o tempo, já teve cartão, já teve crédito, já teve várias formas de. E hoje é diferente. Hoje, a pessoa tem que ficar numa fila para poder pegar o gás. Isso é um tipo puro. É o marketing puro do governo Lula, mas, mais uma vez, essa narrativa foi sendo desmontada porque hoje existe a internet. Então, o grande vilão hoje para o governo Lula é a pauta do aborto, a taxação, a internet e o Flávio Bolsonaro também. Por quê? O Flávio, ele é filho do Bolsonaro, só que ele tem as particularidades dele. Inclusive, ele fala melhor que o Bolsonaro em questão de entender o que ele fala. Ele é um pouco mais claro, né? O Bolsonaro, ele é um pouco mais velho, então é normal, né? O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, no caso, está mais atualizado na questão de se pronunciar, de falar, parece que tem mais clareza no que ele fala. E o Bolsonaro, mesmo tendo as melhores das intenções, muitas vezes ele ia falar e as pessoas conseguiam distorcer o que ele falava. E já o Flávio Bolsonaro, as pessoas têm dificuldade de distorcer o que o Flávio Bolsonaro fala. Então isso também está dificultando bastante para aquelas narrativas da esquerda de tentar usar a fala de alguém contra ela mesma, entendeu? Então a esquerda também está passando por essas dificuldades contra o Flávio. É isso que eu queria trazer aqui para vocês, um cenário real do que está acontecendo nessa disputa que já começou entre Lula e Flávio Bolsonaro. E eu queria que você comentasse aqui embaixo em quem você vai votar, se você quiser, né? A gente vai fazer meio que uma pesquisa aqui nos comentários e que você deixasse a sua opinião também sobre o que você acha desse cenário político atual e quem você acha que ganha as eleições de 2026. Fechou? É isso, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal Patriota do Povo. Até a próxima.